Olá, amantes da filosofia! Se você curte explorar as ideias dos grandes pensadores, inscreva-se no nosso canal Os Grandes Pensadores. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Junte-se a nós nesta jornada. No silêncio de uma manhã cinzenta, enquanto o mundo parecia ainda adornado, sentei-me à beira da janela com uma xícara de café fumegante entre as mãos. Diante de mim, um caderno em branco aguardava que eu traçasse as primeiras palavras. Era como se o papel fosse um espelho pronto para refletir não apenas minhas ideias, mas também aquilo que sou, ou talvez o que ainda desconheço sobre mim mesmo. Esse simples ato de introspecção me levou a refletir. Afinal, o que é o autoconhecimento e como ele se conecta aos grandes pilares da filosofia, como a ética e a moral? Percebi em mim a necessidade de esclarecer minhas dúvidas, meus medos e o que poderia fazer para alcançar maior clareza e firmeza no que realmente tem significado para a minha vida. Encontrei na filosofia uma maneira de elucidar meus pensamentos e vivenciar minhas emoções de forma reflexiva, sem a interferência de ruídos externos. Uma conversa franca e aberta comigo mesmo, sem o temor de ser julgado, sem a necessidade de um veredito que não fosse o meu próprio. O estoicismo, com sua serenidade quase heróica, ensina-nos que o autoconhecimento começa com o acessível do que não podemos controlar. Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio convidam-nos a olhar para dentro, para encontrar paz na renúncia do que é externo. Para eles, a ética é uma prática diária, um exercício de virtude que nos alinha com a natureza e com o cosmos. A moral, nesse sentido, não é algo imposto, mas descoberta na quietude da alma. Lidar com situações que dependem de ações de outras pessoas pode ser um grande desafio. Nessas horas, é comum que a preocupação seja aplicada e muitas vezes somos tentados a tomar decisões precipitadas, correndo o risco de piorar as coisas ao invés de resolvê-las. O estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina algo muito importante. Devemos focar apenas no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Essa ideia serve para várias áreas da vida. Em relacionamentos pessoais, por exemplo, significa fazer nossa parte com sinceridade e respeito, sem tentar controlar os outros ou esperar que eles ajam exatamente como queremos. No trabalho, implica concentrar nossos esforços nas tarefas que nos cabem, sem nos preocuparmos com fatores externos ou com o que os outros deveriam estar fazendo. Essa abordagem nos ajuda a evitar falsas expectativas e não assumir responsabilidades que não são nossas, o que reduz o estresse e nos torna mais eficientes na solução de problemas. No entanto, quando pensamos na filosofia de Immanuel Kant, as coisas ganham outra dimensão. Para Kant, o autoconhecimento não é apenas uma busca interior, é também uma obrigação moral. Sua famosa regra, haja apenas a segunda máxima, que possamos querer que se torne uma lei universal. Nos desafia a pensar nas consequências de nossas ações, não só para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Em outras palavras, convidamos a agir de forma que nossas escolhas possam ser aplicadas como regras gerais, válidas para qualquer pessoa. Kant nos lembra que nossa liberdade tem limites. Não podemos agir de maneira egoísta ou prejudicial aos outros, porque isso violaria a liberdade deles. Essa ética pode parecer rigorosa, mas ela também é libertadora. Ela nos convida a viver de maneira justa e responsável, garantindo que nossas ações afetam o mundo e as pessoas ao nosso redor. Juntando essas duas filosofias, o estoicismo e a ética kantiana, encontramos um equilíbrio poderoso. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e focar no que depende de nós. Já Kant nos desafia a agir sempre com integridade, considerando o impacto de nossas ações no todo. Assim, conseguimos enfrentar os desafios da vida com clareza, sabedoria e responsabilidade, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Exatamente,
devemos ser prudentes em relação ao mundo externo, tranquilos com o equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Isso significa evitar acumular responsabilidades que não nos pertencem, mas também ter a consciência de que nossas responsabilidades impactam aos outros. Qualquer decisão que tomemos deve ser considerada não apenas nosso benefício pessoal, mas também o bem-estar daqueles ao nosso redor. E então entra Nietzsche trazendo uma perspectiva provocativa e desafiadora. Para ele, o autoconhecimento não é um caminho tranquilo ou confortável, é uma luta constante contra as ilusões que criamos sobre nós mesmos. Nietzsche questiona profundamente os valores morais tradicionais, argumentando que muitas vezes eles são construções sociais que servem para domesticar os instintos mais fortes e autênticos do ser humano. Essa moral convencional, segundo ele, pode aprisionar nossa essência e nos impedir de alcançar nossa plenitude. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche nos convida a transcender os valores herdados, sejam eles religiosos, culturais ou sociais, e a criar nossos próprios códigos éticos. Ele nos desafia a abraçar nossa individualidade e a superar limitações impostas por dogmas e normas que nos mantêm em uma condição de rebanho sem pensamento ou vontade própria. A famosa frase de Nietzsche, torna-te quem tu és, é um chamado às desvantagens. Devemos buscar nossa verdadeira natureza, mesmo que isso exija enfrentar desconfortos e romper com convenções. Nietzsche sugere que questionemos tudo, desde as crenças sociais até as religiosas, pois muitas delas foram criadas para nos moldar a seguir padrões que nos limitam. Ele critica a ideia de aceitar passivamente verdades prontas ou seguir líderes sem reflexão por conta própria. Em vez disso, propõe que cada indivíduo seja protagonista de sua própria existência, assumindo a responsabilidade por suas escolhas e criando seus próprios valores. Dessa forma, Nietzsche complementa e tensiona as ideias de outros filósofos. Enquanto o estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e Kant nos orienta a agir com base em princípios universais, Nietzsche nos empurra para além desses limites, incentivando-nos a reinventar quem somos e a viver de acordo com nossa própria essência. É um convite à coragem, à transformação e à liberdade radical, mesmo que isso signifique enfrentar o desconforto de sair da zona de conforto e questionar tudo aquilo que nos foi ensinado. E onde ficamos nós no meio desse turbilhão de ideias? Talvez no lugar mais interessante, no meio do labirinto, com a possibilidade de escolher nosso próprio caminho. O estoicismo nos oferece a serenidade, Kant nos dá a estrutura e Nietzsche nos desafia a quebrar as regras. A ética e a moral nesse contexto não são verdades absolutas, mas ferramentas que nos ajudam a navegar a complexidade de ser humano. No fim das contas, o autoconhecimento é uma jornada sem fim, e talvez seja exatamente isso que a filosofia nos ensina. Não existem respostas definitivas, apenas perguntas cada vez mais profundas e significativas. No meio desse labirinto de reflexões, não podemos encontrar apenas nós mesmos, mas também nossa conexão com os outros. E quem sabe, nesse processo, vislumbrar um pouco do sentido que tanto buscamos na vida. O autoconhecimento pode nos levar por diferentes caminhos e pensamentos, sejam eles estoicos, kantianos ou nietzschianos, mas o objetivo final é sempre o mesmo: nosso desenvolvimento pessoal. A intenção é que você consiga refletir por conta própria, questionar suas opiniões e formular suas próprias implicações. Afinal, o verdadeiro crescimento vem quando deixamos de buscar respostas prontas e começamos a criar nossas próprias verdades. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, dê seu like no vídeo, acione o sininho de notificações para receber mais reflexões e conteúdos especiais ao seu bem-estar. Eu fico por aqui e até a próxima!